Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, estamos sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Daniel como um profeta apocalíptico. Você já ouviu falar desse nome ou desse termo fora do Apocalipse de João? Pois é, esse é o assunto que reserva o nosso estudo de hoje. Portanto, não sai daí, porque Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, que tal receber de graça na sua casa o Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho para você e sua família. O Guia de Estudos é inteiramente grátis e você pode adquiri-lo ligando para a gente pelo telefone 0 Operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode colocar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela e preencher o cadastro. E em poucos dias, o Guia de Estudos chega aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Está bem? No programa anterior, nós exploramos um pouco mais os elementos que apontam para uma data mais antiga de Daniel, coincidente com o 6º século a.C. Você se lembra? Aliás, se você se recorda bem, eu terminei o programa falando de uma curiosa citação de Daniel que aparece entre os manuscritos do Mar Morto. Então eu mostrei esse fragmento de um florilegium, isto é, de uma coletânea de textos da Bíblia, que foi encontrado na caverna número 4. Ele traz uma coleção de passagens bíblicas que revelam a expectativa messiânica e escatológica daquele grupo de judeus. Este fragmento emprega a fórmula de citação que está escrita no livro do profeta Daniel. E esta parte é a que me interessa. O florilégio chama Daniel de profeta. E talvez você me pergunte, e qual é a novidade disso? É que as nossas traduções modernas da Bíblia trazem Daniel entre os profetas maiores, ali depois de Ezequiel. Mas a versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, também a versão de Teodócio e a versão siríaca mostram que esta ordem parece ser de um período talvez imediatamente antes do cristianismo. Ou seja, possivelmente essa ordem retorna a um cânon greco-alexandrino, porque na Tanakh, que é como os judeus chamam a Bíblia hebraica, o livro de Daniel aparece numa outra ordem. Ele está na última parte dos livros chamados escritos, ou Ketuvim. Eu vou explicar isto melhor para você. É assim que se supõe como os judeus dividiam os livros do Antigo Testamento, ou seja, as Sagradas Escrituras. Eu vou colocar aqui na tela e você vai ver como é que os judeus dividem as escrituras em hebraico. Eles dividiam as escrituras em 3 partes, conforme você pode ver pelas 3 palavras em hebraico que estão ali em cima, designando cada uma dessas partes da Bíblia Sagrada de acordo com os hebreus. A primeira parte é a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Depois vem a parte chamada Naviim, que são a parte dos profetas. E finalmente, Ketuvim, a parte dos escritos. Se você prestar atenção, você vai ver que Daniel está aqui na terceira parte, no terceiro conjunto dos escritos. Daniel não está na parte central entre os profetas. Isto significa que, na compreensão judaica, Daniel não seria um profeta inspirado, mas apenas um livro dentre os escritos. Apenas para explicar para você, essa nomenclatura profetas anteriores e posteriores, ou profetas maiores e menores, não tem nenhuma relação com importância, relevância, qualidade do conteúdo ou maior ou menor inspiração de Deus. É apenas uma referência ao fato de que aqueles profetas são anteriores ou posteriores à época do cativeiro da Babilônia, ok? Agora, de qualquer maneira, como eu expliquei, a terceira classificação, conhecida como os escritos, Ketuvim, contém 11 livros
que são subdivididos em 3 partes. Eu poderia dizer os Salmos, os Provérbios e Jó, seguidos por um grupo de 5 outros livros denominados de rolos. Então são os livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, finalizando com Daniel, Esdras e Neemias. Isto, Esdras e Neemias, num só livro. Assim, 1ª e 2ª Crônicas também estão nessa parte dos escritos. Estes são, portanto, os 24 livros inspirados da Bíblia hebraica, que correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento encontrados nas Bíblias protestantes e evangélicas. Agora, um exemplo dessa tríplice divisão aparece no texto do Evangelho de Lucas, que relata uma conversa de Jesus com os discípulos ali no caminho de Emaús. E começando por Moisés, a primeira divisão, a lei, discorrendo por todos os profetas, a segunda divisão, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras, a terceira divisão. Agora, como eu mostrei para você, o livro de Daniel não está incluído entre os profetas, mas sim na divisão dos escritos. Por quê? Há 2 passagens explícitas na Gemara do Talmud babilônico que colocam o livro de Daniel entre os Ketuvim, isso é, entre os escritos, e não entre os profetas. A primeira está no Bava Batra 14b. A sequência dos livros sagrados é listada ali e Daniel aparece antes de Esther e Esdras. Na segunda, Ageu, Zacarias e Malaquias são apresentados como profetas e são distinguidos de Daniel, que é importante, mas não é profético. O Talmud babilônico, que traz essas informações, foi escrito entre o 5º e o 8º século de nossa era. Um testemunho mais antigo que o Talmud é fornecido pela lista dos livros dignos de sabedoria do Sirácida, ou Eclesiástico, escrito por volta do ano 180 a.C. O autor, Ben-Sira, nomeia 3 profetas principais, e Jó como sendo o 4º. Isto juntamente com o livro dos 12, ou seja, os 12 profetas menores, mas ele não cita Daniel. O nome Daniel também está ausente da lista dos heróis do exílio e do tempo também depois disso, que estão registrados dos Ketuvim como Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, e Neemias. Aí essa ausência, num primeiro momento, parece apontar para uma origem posterior de Daniel, pois Ben-Sira não parece conhecê-lo nem colocá-lo entre os profetas, nem entre os escritos. Aí, pelo fato do livro de Daniel estar situado entre os escritos na Bíblia hebraica, alguns autores afirmam que ele não deveria ser considerado um profeta. Será? Vamos devagar analisando cada caso. Para começo de conversa, eu preciso dizer que a tradição judaica não é unânime quanto à lista dos livros sagrados, e eu vou mostrar isso para você. Apenas para ilustrar esse ponto, eu vou dar um exemplo muito claro e você vai compreender. Eu quero colocá-lo aqui na tela. Preste atenção nessa imagem. Esse aqui é um códex judaico, que nós chamamos de Codex Cairensis, ou do Cairo. Este é um manuscrito hebraico que contém o texto completo dos Neviim da Bíblia hebraica, isto é, dos profetas. Tradicionalmente, ele é descrito como o mais antigo códex hebraico da Bíblia, que chegou intacto até nós. Mas a pesquisa moderna parece indicar que ele talvez seria do século XI e não do século IX, como muitos acreditavam até pouco tempo atrás, por causa de uma anotação marginal. Mas esse detalhe talvez não seja o mais importante. O mais importante é o seguinte: nesse manuscrito, nós temos os profetas anteriores e posteriores listados sem Daniel, ok? Porém, de acordo com o professor Klaus Koch, da Universidade de Hamburgo, o escritor Moshe Asher, que está na origem desse manuscrito, adicionou uma lista de profetas. E assim está nessa lista. E estes são os profetas que profetizaram em Babilônia, quando eles deixaram Jerusalém: Ageu, Malaquias e Daniel, todos profetas de Moisés, a Daniel e Malaquias. Percebeu? Aqui Daniel é destacado como profeta. Então nós podemos colocar aqui algumas provas, algumas razões possíveis para que alguns livros incluam Daniel e em outros ele não seja incluído entre os profetas.
Talvez a principal razão seria por causa do estilo literário de Daniel, pois a literatura profética nos mostra formas bem específicas, entre elas a centralidade da expressão palavra do Senhor que vem para o profeta, veio a mim a palavra do Senhor. Tanto que a maior parte deles começa descrevendo justamente assim, Vairi devar Adonai em hebraico, ou veio a mim a palavra do Senhor. Outra característica importante desses livros proféticos é o uso de fórmulas como assim diz o Senhor, e na maioria absoluta das vezes a palavra do Senhor vem na forma de poesia, dificilmente ela viria em forma de prosa. Além desses elementos bem característicos da literatura profética e que não são encontrados em Daniel, temos adicionalmente o fato de que os textos proféticos são escritos em hebraico, com pouquíssimas expressões aramaicas tardias. Agora, como você já sabe, Daniel traz uma boa parte do seu texto em aramaico. Nós vimos isso nos programas anteriores. Por isso, alguns acreditam que, pelo fato do livro de Daniel trazer como figura central de cada capítulo um personagem localizado no período do exílio nas cortes de Nabucodonosor, na corte de Belsazar ou também no reino de Dário e Ciro, os organizadores da Septuaginta, Teodócio e da versão siríaca teriam colocado o livro de Daniel logo após Ezequiel, que foi o profeta levado para o exílio da Babilônia. Bom, eu quero mostrar mais um papiro para você. Ele está aqui na tela. Preste atenção. Este aqui é um papiro que foi encontrado em 1931 e ele é datado do 3º século de nossa era. Ele traz acima ali o final do livro de Ezequiel e abaixo aqui o título do próprio livro, do próximo livro, Daniel, e o início das profecias de Daniel, mostrando que nesse papiro Daniel vem na seção profética depois do livro de Ezequiel. As visões de Ezequiel lembram um pouco as visões de Daniel, como, por exemplo, tendo seres de difícil descrição, a intermediação das profecias. Isto talvez justifique essa sua colocação nas versões gregas do Antigo Testamento. Agora, a localização do livro de Daniel entre os escritos no texto hebraico pode ter se dado por outros fatores. Um deles poderia ser o caráter linguístico do livro, pois os capítulos 2 a 7, como eu já falei, foram escritos em aramaico, o que necessariamente remete parte do texto para depois de 538 a.C., quando o aramaico passou então a ser a língua oficial do leste do Império Persa. Logo, uma parte do livro talvez fosse escrita depois da queda da Babilônia. Considerando que um dos princípios de recepção de um livro no cânon judaico era que esse fosse escrito inteiramente em hebraico, é possível que as porções aramaicas tenham atrasado ou dificultado a entrada de Daniel no cânon das Escrituras. Talvez por isso ele foi considerado como sendo um escrito e não um profeta clássico. Deixe-me apenas explicar que essa expressão canonizar, canônico, etc., não é de origem judaica, mas cristã. Contudo, embora o termo não seja judaico, o conceito que ele apresenta já existia entre os judeus. Em outras palavras, eles tinham a diferença entre um livro comum e um livro escriturístico, ou seja, um livro inspirado por Deus. Agora eu quero mostrar para você aqui na tela um livro que foi publicado originalmente em 1626. Ele foi publicado por Sir Anthony Collins, um inglês que falou sobre o esquema da profecia literal considerada. Nesse livro, que Collins chamou de Esquema da Profecia Literal Considerada, ele aborda a questão. E ele cita uma frase interessante de Maimônides, que seria um judeu do século XII, que fala até mesmo com certo prazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela. Frase de Maimônides conforme citada por Collins. Por um consenso unânime, nossa nação, isto é, a nação judaica, trouxe de volta o livro de Daniel para dentro dos livros sagrados, mas não como um verdadeiro profeta. Esta é uma frase intrigante. Collins negou o caráter profético do livro de Daniel e, para isso, citou Maimônides em defesa de sua tese, porque, assim como o neoplatonista anticristão Porfírio no IV século, ele também acabou negando que Daniel podia ser um profeta verdadeiro de Deus.
Collins foi mais longe. Ele declarou que todas as previsões de Daniel foram vaticinio ex evento. Eu já expliquei isso para você em programas anteriores. Profecias após o evento. Essa expressão, então, quer dizer que Daniel e as suas profecias não são reais, são apenas relatos que foram escritos na época dos Macabeus e que apresentavam falsamente um contexto que seria, em termos teóricos, mas não reais, ocorrido no 5º século a.C. Portanto, a precisão de coisas profundas e futuras não seriam uma realidade no livro de Daniel. Embora esse veredicto de ceticismo não tenha sido aceito por todos os exegetas dos séculos 19 e 20, a estranha posição de Daniel no cânon hebraico das Escrituras foi debatido repetidas vezes e também foi usado para sustentar a teoria macabeia de que Daniel não foi escrito senão por volta do ano 150 ou 250 a.C., de acordo com o autor que você lê. Ora, o fato de Daniel não estar entre o grupo dos profetas não deveria nos levar a conclusões precipitadas. Vamos com calma. Vamos entender cada passo disso. Em primeiro lugar, eu lembro que no Florilegium de Daniel, encontrado ali entre os manuscritos do Mar Morto, ele era chamado de profeta. Daniel também foi chamado de profeta por Jesus, quando Jesus declarou no Evangelho de Mateus o que eu leio aqui. Quando virdes situado no santuário o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Além disso, o reconhecimento de Daniel como um profeta foi feito também por Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século. Na sua obra Contra Ápio, Joséfo listou Daniel como um dos maiores profetas, e não entre os escritos. Evidência esta que, naquele tempo, Daniel já era considerado um profeta. Eu estou falando do primeiro século de nossa era. Com isto, eu acho que se resolve a questão se Daniel era ou não um profeta. Agora, em que tipo de profecia se classificaria o livro de Daniel? Tradicionalmente, as profecias são classificadas em profecias clássicas ou gerais e profecias apocalípticas, embora seja prudente não forçar muito uma linha de demarcação definitiva entre ambas. Assim, de um modo geral, eu poderia dizer que, com exceção do livro de Daniel, os escritos dos profetas, que vão desde Isaías até Malaquias, são denominados profecias clássicas, embora eu veja um pouco de apocalíptica, tanto em Ezequiel como Isaías. Entende-se ainda que a chamada profecia clássica localiza-se primariamente sobre o próprio tempo e lugar do profeta, com apenas alguns lampejos em relação ao futuro, ao dia cósmico do Senhor, culminando com um novo céu e uma nova terra. Agora, aquele conjunto de profecias que chamamos de apocalíptica é entendido geralmente como focalizando sobre a história como um todo, como um contínuo divinamente guiado, conduzindo a humanidade e os eventos finais até ao juízo final. Esse tipo de literatura, embora parecesse muito com os escritos proféticos, tinham peculiaridades estilísticas em relação a eles. Por isso, o livro de Daniel é o primeiro grande livro de literatura apocalíptica que temos no Antigo Testamento, ainda que não seja o único, por exemplo. Eu posso falar de porções apocalípticas que são encontradas em outros livros, como Isaías capítulo 24 a 27, Ezequiel 38 e 39, Joel 2, capítulo 2 e capítulo 3, Zacarias capítulos 9 e 14, também são trechos que se caracterizam como se fossem uma profecia apocalíptica. Agora, é certo que a palavra ou o nome apocalíptica não está na Bíblia Sagrada. Esta é uma palavra, um termo tardio, técnico e até certo ponto, eu devo admitir, artificial. Eu vou mostrar para você quem criou a palavra apocalíptica. Foi esse cavaleiro aqui. Ele é um teólogo europeu chamado Friedrich Lück, que em 1832, no momento em que os biblistas e teólogos europeus perceberam que para entender o Apocalipse de João era necessário recorrer a uma série de outros livros com características parecidas, eles então chamaram essa coletânea de livros judaicos de
classificações semelhantes ao Apocalipse de apocalíptica. Esses escritos, esse conjunto de livros chamados apocalíptica, geralmente apresentam-se como registros surrealistas ou símbolos da história profética. Eles eram escritos por um vidente que narrava em primeira pessoa as revelações recebidas quanto ao projeto de Deus na história da humanidade. De maneira especial, destacava-se a providência divina sobre o povo eleito, o povo de Israel, a intervenção judicial de Deus para destruir o mal e, finalmente, instaurar o reino dos céus. Segundo alguns estudiosos, a apocalíptica seria quase um subgênero da profecia clássica. O fato, porém, de classificarmos Daniel como um livro apocalíptico não significa que todo o seu conteúdo seja apocalíptico, mas sim que há ali um predomínio desse tipo de profecia. No caso de Daniel, as profecias predizem um movimento através do tempo e da história que engloba toda a atividade de Deus em meio à atividade humana, desde os dias do profeta até ao estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra. Um reino que se irrompe na história humana, levando-o ao seu final, ao seu ápice, de uma vez por todas. Agora, ao mesmo tempo, é necessário interpretar a literatura apocalíptica, incluindo os livros de Daniel e Apocalipse, e levando em consideração a diferença literária encontrada em cada uma de suas partes. Porque ali nós temos prosa, poesia, narrativa, discussão, etc. E nós vamos fazer isto no programa de hoje, tá bem? Diferente das profecias clássicas, a apocalíptica não admite um cumprimento duplo. Eu vou explicar isso para você. Entenda da seguinte maneira: muitas profecias do Antigo Testamento podem ter um duplo cumprimento ao longo da história, porque apontavam tipologicamente para Cristo. Um exemplo que eu poderia dar está aqui na Bíblia, no livro dos Salmos. O Salmo 41, verso 9, diz assim, preste atenção: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse fato ocorreu na vida do rei Davi, quando ele foi traído por um de seus amigos mais íntimos, isto é, o seu próprio conselheiro de nome Aitofel. Isto também pode ser visto como uma prefiguração simbólica da traição de Judas no final do ministério de Jesus. Como você pôde ver, embora esse foi um fato ocorrido na história de Davi de maneira real, ele foi posteriormente aplicado pelos apóstolos à traição de Judas sobre Jesus Cristo. Assim, nós podemos dizer que uma profecia clássica só tem duplo cumprimento quando a própria Bíblia corrobora para esse fato. Quando os apóstolos citam, por exemplo, algum salmo, sabemos que aquele salmo se referia primeiramente aos ouvintes originais, mas o próprio Espírito Santo jogou o simbolismo daquele fato histórico para um cumprimento futuro, geralmente ligado ao ministério do Messias. Nesse ponto, nós podemos até encontrar o mesmo tipo de apropriação, digamos, histórico-profética na apocalíptica. Sim, de maneira excepcional nós vemos isso ali. Por exemplo, o Apocalipse capítulo 18 usa a queda histórica de Babilônia como um símbolo profético do passado que aponta para a queda espiritual de outra Babilônia, a Babilônia mística do capítulo 19. Ali também, João fala de maneira profética do cerco da Nova Jerusalém, que é retratado a partir do cerco da antiga Jerusalém. Na forma profética futura, Jerusalém é cercada pelas nações que vêm de Gog e Magog, assim como a Jerusalém do passado também foi cercada, em primeiro lugar, pelos babilônios e depois pelos romanos. Mas veja que em ambos os casos da profecia clássica e também do exemplo que eu dei do Apocalipse, foi a Bíblia que fez essa dupla aplicação e não um teólogo moderno. Ademais, a profecia apocalíptica toma um evento histórico do passado e o usa como símbolo de eventos futuros, mas isto é diferente de ter uma profecia apocalíptica que poderia, supostamente, ser interpretada de modo simbólico e simbólico ao mesmo tempo. Ou seja, não dá para a besta do Apocalipse ser ao mesmo tempo Hitler e Saddam Hussein. Isto não procede na interpretação das profecias apocalípticas.
As 7 cartas do Apocalipse, por exemplo, que nós já estudamos numa série especial aqui do programa Evidências, falam de situações ocorridas na época de João, mas o Espírito Santo usa aquela realidade presente para profetizar um futuro, uma visão de duplo cumprimento. Mas alguém pode perguntar, e quanto a Mateus 24? É que ali parece também mesclar eventos relacionados tanto à destruição de Jerusalém no ano 70, como também a eventos do final dos tempos. O que aconteceu ali em Mateus 24 foi que Cristo usou 2 profecias num único discurso, e não que ele fez uma previsão dupla, de duplo cumprimento. Quando ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 15, sobre o abominável da desolação que previu o profeta Daniel, ele estava obviamente e unicamente falando da destruição de Jerusalém pelos romanos. Não há ali nenhum sentido figurado que aponte para o fim dos tempos. Agora, quando na sequência Jesus fala da grande tribulação, Mateus 24, 21, aí sim ele está falando de um futuro período de angústia que a igreja passaria depois dos eventos trágicos ocorridos em Jerusalém, certamente no final dos tempos. Ali não está falando do cerco provocado pelos romanos. O texto, embora colocado no mesmo capítulo, alude a situações diferentes. Veja que Jesus fechou a questão, ele foi muito claro ao dizer, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será que não houve outras tribulações piores do que aquela que ocorreu em Jerusalém no ano 70? Como poderia haver uma tribulação maior se Jesus disse que não haveria nenhuma outra tribulação igual àquela? Então, obviamente, nesse ponto, a profecia referia-se a um evento futuro e, em ambos os casos, Jesus citou o profeta Daniel. No primeiro caso, a tribulação referida é aquela de Daniel capítulo 12, versículo 1. Agora, finalmente, a mensagem da profecia apocalíptica encontrada em Daniel é a de que os poderes desse mundo não permanecerão para sempre, mas serão substituídos pelo reino eterno de Deus, que não somente será dado aos fiéis, mas será herdado por eles. Agora, falando em termos de interpretação, que métodos têm sido aplicados para compreender o livro de Daniel no curso da história? E que diferença produz no leitor o tipo de método que ele usa para compreender as profecias de Daniel? Esse é um assunto interessante, mas como o nosso tempo está acabando, eu vou deixar para a gente comentar sobre esse tópico na semana que vem aqui no programa Evidências, que é exibido na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Então um abraço e até lá!